Vamos ficar de pé, vamos iniciar mais um culto ao Senhor, vamos celebrar juntos. Que nessa noite a gente possa se alegrar com Cristo, saber que Ele está cuidando de todas as coisas, que Ele está cuidando de nós, que está cuidando da nossa família. Amém? A gente pode sim agradecer muito a Deus, porque Ele está no meio de nós. Amém? Eu creio e acredito em milagres. Eu creio que a nossa igreja é uma igreja de milagres. E Deus vai sim sustentar, Ele vai sim respaldar tudo aquilo que a gente fizer na terra em nome dEle. Amém? A gente hoje tem muita gratidão. Eu estou muito grato de estar aqui. Tem muita coisa para a gente comunicar, tem muita coisa para a gente falar, tem testemunhos e eu creio que Ele também vai fazer algo maravilhoso na vida de vocês. Amém? Feche os olhos, vamos agora orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nesse momento, Deus, esteja agora, Deus, fluindo sobre a sua igreja agora, Deus, trazendo paz, alegria agora, Deus, em nome de Jesus, Pai. O espaço aéreo, Deus, agora esteja fechado, Deus, para tudo e qualquer tipo de mal. Os anjos, os demônios, Deus, agora Deus, se afastem daqui, Deus. Anjos caídos que não querem, Deus, que a sua palavra seja proclamada. Anjos caídos, Deus, que viraram demônios que querem, Deus, que a gente continue na mesmice da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos agora, Deus, e pedimos que o céu esteja aberto sobre nós. Que o céu esteja aberto sobre a tua igreja, Pai. Que o céu esteja aberto sobre os nossos lares. Deus, em nome de Jesus, Deus, tudo aquilo que quer atrapalhar, Deus, a nossa vida, Deus, de fluir, os nossos ministérios, Deus, em nome de Jesus, seja repreendido, Pai. E que o Senhor libere o destino de cada um de nós. Todos os cultos nós estamos aqui orando e clamando e pedindo para que o Senhor libere o destino profético de cada um, Pai. E a gente possa, Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas. E a gente possa amar ao próximo como a nós mesmos. E é isso que eu te peço, Deus, que a nossa igreja seja, Deus, não só uma igreja, mas seja uma família. Cada dia mais vai se tornando uma família, Pai. Uma família de uns que oram pelos outros, Pai. Uma família de que Deus ajuda uns aos outros a crescer, Deus, em graça, conhecimento, nos dons, no ministério, Pai, no amor, Deus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa derramar a sua graça sobre nós. O Senhor possa avivar, aviva, Deus, aviva os teus filhos, aviva a tua obra dentro dos teus filhos, começando pelas crianças, Pai. Eu creio, Deus, como eu já ouvi relatos, Deus, do que tem acontecido naquela salinha, Pai. Crianças recebendo o Espírito Santo. Eu sei, Deus, que o inferno não quer que isso aconteça. Eu sei, Deus, que muitos não querem que isso aconteça. Mas isso vai acontecer, porque nós acreditamos no teu Espírito Santo, Pai. E eu creio, Deus, que o Senhor vai sim derramar o teu Espírito, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, que vai receber o teu Espírito Santo, Deus, e vai ser capacitado para fazer toda a boa obra, Pai. Nós abençoamos, Deus, desde as crianças, livra de todo o mal. Essas crianças, Pai, são tuas. Todas as crianças que tem aqui, Pai, elas são tuas, Pai. Então nós, Deus, não aceitamos qualquer doença ou enfermidade sobre a vida delas. Elas são o futuro, Deus, da nossa cidade, da nossa nação, Pai. E eu agora abençoo cada criança deste lugar, Pai. Vai receber o Espírito Santo, vai receber a palavra, Deus. A mesma palavra que nós estamos recebendo aqui, elas estão recebendo naquela salinha, Pai. Elas vão entender o que é o Espírito Santo, elas vão entender o que é Jesus Cristo, elas vão entender o que é Deus Pai, elas vão entender o que é o Evangelho. O Evangelho é as boas novas, é o que vão levar as outras crianças, as outras vidas, boas novas. Toda enfermidade, todo mal desse século, tudo aquilo que quer atormentar as crianças, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. A paz que excede todo entendimento vai vir sobre essas crianças, Deus. Um entendimento do alto do céu, Pai. Elas vão ser separadas, Deus, para simplesmente o Senhor fazer a tua vontade. Em qualquer esfera que elas forem, Pai, elas vão ser abençoadas. Seja juiz, médico, policial, o que essas crianças se tornarem, bombeiros, Pai, não importa, eles vão levar a tua luz, eles vão levar a tua graça, eles vão levar o teu amor, o teu zelo, o teu carinho, eles vão levar a tua palavra, eles vão levar cura, libertação. Essa geração tem uma promessa muito forte, Pai, e eu creio que eles vão ser maiores do que nós.
Eu creio que os nossos filhos vão ser maiores do que nós, porque nós vamos buscar, mas eles, Deus, vão te amar com uma intensidade muito maior do que nós. É assim que a gente profetiza e crê. Eu sei que tem um determinado tempo, Deus, para eles, mas eles vão entender o teu reino. A gente às vezes olha e pensa que eles não vão entender o que é o Evangelho, o que é o reino de Deus, mas tudo que a gente plantar, eles também vão colher. É por isso que nós estamos aqui, persistindo e insistindo, Deus, na tua casa, na tua igreja, falando do teu amor, do teu carinho, porque os nossos filhos vão entender. Vai chegar um momento que eles vão entender que eles vão ser muito maiores do que a gente e vão fazer a diferença nessa sociedade, nessa nação, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, começando pelas crianças e que vá até o mais velho, o teu poder e a tua graça operando, em nome de Jesus Cristo. Assim nós cremos. Aleluia. Aleluia. Yeah.
achei que o Senhor vinha acalmando agora. Achei sopra agora dentro do Espírito. Sopra. Achei nos lugares que vivem. Sopra, Espírito Santo. Achei, traz a paz que excede todo entendimento, que ultrapassa qualquer pensamento humano. Achei, em nome de Jesus. Manifesta-te em nós, Senhor. Manifesta as tuas verdades em nós, Senhor. Que canta a glória a Deus, Deus é bom. O Senhor habita no meio dos louvores e da adoração. Por isso que nós louvamos com intensidade, amamos com extravagância e se doamos com toda a liberdade. Amém? Amém, igreja? Amém. Por isso que a gente louva, eu aprendi desde novinho que Ele habita no meio dos louvores. Então é por isso que a gente louva com tanta extravagância. A gente adora com tanto amor e carinho aquele que guarda nossas vidas, amém? Amém. Vamos lá um pouquinho aqui, vai ter a palavra da oferta agora. Logo em seguida vamos estar trazendo a palavra de Deus. Vamos receber o momento de uma salva de palmas, né? Amém? É da casa e a gente tem que honrar quem é da casa, amém? Todo mundo aqui trazer a palavra para ele também. Fica à vontade, está na casa do Pai. Saudando a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né? Quantos são felizes aqui estar na casa do Senhor nessa noite? Amém. É bom, né? Renovar as energias, né? Para mais uma semana que se inicia. Eu sempre falo que o nosso Deus é como se fosse uma tomada elétrica na qual a gente fosse lá e plugasse o nosso carregador. Então, no domingo, como é o primeiro dia da semana, é o dia de ir lá e plugar, para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem para nos entregar, né? E que Ele permaneça comigo, permaneça com cada um dos irmãos. Amém. Durante toda a semana. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que quiserem ler, eu vou ler o Salmo 23, né? Salmo 23. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós estamos aqui hoje é por intermédio dele, é porque ele teve misericórdia e continua tendo misericórdia de nós. E sem a misericórdia dele seria possível estarmos aqui, né, para poder louvar ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Urges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. 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 Amados irmãos, esse salmo é o primeiro versículo que nos diz, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele nos guia, Ele é quem nos supre, Ele é quem está sempre do nosso lado. A própria palavra do Senhor nos diz que pode o pai ou a mãe abandonar o filho, mas o nosso Deus não. Então, quem tiver hoje, talvez está meio abatido, se sentindo fraco, se sentindo impotente, achando que não tem saída mais para os seus problemas, eleva os teus olhos para o monte ou para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro é do Senhor. Talvez hoje à
Às vezes a gente talvez não tem com que ofertar financeiramente em valores, mas nós podemos ofertar ao Senhor a nossa gratidão, nós podemos ofertar ao Senhor a nossa presença aqui e poder cultuar a Ele. É tantas coisas que nós podemos ofertar ao Senhor, que se a gente for falar aqui, a gente vai passar a noite toda, porque o nosso Senhor, Ele tem nos dado além do que nós merecemos e além do que nós precisamos. Tudo que Deus tem nos dado, se a gente for observar, a gente não merece. Por que nós não merecemos tudo aquilo que Deus tem nos dado? Porque muitas das vezes nós somos Judas. Em algumas situações a gente trai Jesus Cristo. Trai Jesus Cristo, por que a gente trai? A gente trai Ele no olhar, a gente trai Ele no falar, num gesto que não agrada a Ele. Quantos de nós hoje talvez passou próximo de uma pessoa que talvez estava precisando de ouvir uma palavra de amor, uma palavra de exortação, e não tivemos a coragem, a honradez de abrir a boca e falar? E talvez o nosso Senhor Jesus Cristo falou aos nossos corações para que a gente pudesse pronunciar algo de bom, algo positivo para alguém que precisasse ouvir. Quantos de nós hoje, quando foi almoçar, esquecemos de agradecer a Deus pelo alimento, pelo pão que Ele colocou na nossa mesa? Porque muitas vezes nós batemos no peito e falamos: não, eu provi. Amado Criador, Santo Poeta, Pai. Não, nós não somos dignos. Se hoje nós almoçamos, vamos começar do início. Se hoje nós levantamos, tomamos nosso café, se nós almoçamos, se nós tivermos um lanche na tarde, se nós jantamos antes de vir para o culto, se nós tivermos a perfeição física para vir para o culto, é tudo por intermédio de Deus. Tudo por intermédio de Deus. E muitas das vezes nós traímos Ele em não agradecer. Simplesmente: obrigado, Pai. Obrigado pelo teu zelo, pelo teu amor para comigo. Obrigado pela tua compaixão, mesmo sem eu merecer. Obrigado pela tua misericórdia. A misericórdia de Deus, ela correndo atrás da gente, tentando nos alcançar, você entendeu? E muitas das vezes a gente não valoriza isso. Como está escrito em Apocalipse, que a palavra do Senhor nos diz que Ele está à porta e bate. Quem abrir, Ele entrará e ceará com Ele. Quantos de nós não abrimos o nosso coração? Quantos de nós temos um coração endurecido, um coração fechado para ouvir, talvez, para falar, para olhar? Porque para que nós possamos entender, amados irmãos, para quem entende, tem até um ditado que fala que para quem entende, o risco é Francisco. Não tem um ditado que diz isso? Então, às vezes, a gente falta o quê? Ter percepção de ver o quanto Deus tem falado conosco a cada instante de nossa vida. Durante cada milésimo de segundo, Deus tem falado conosco, Deus tem nos sustentado. Às vezes a gente esquece de agradecer, né? Então hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é que se o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará, e se nada me faltar, se nada me faltará, ou nada me falta, o mínimo que eu tenho que ter por Ele é gratidão. É o mínimo. E não falta, amados irmãos. Hoje eu estava conversando com o pastor, muitas vezes a gente corre atrás de dinheiro. Eu mesmo sou podre nesse ponto, porque eu tenho medo de passar necessidade das coisas, ou seja, a minha fé é pequena. Mas nós que somos homens, a gente sabe, né, irmão Marcelo? A gente sabe onde a fivela do ciclo aberto, e muitas das vezes a gente dá o braço a torcer, por quê? Para não deixar nossa família passar falta de nada, mas esquece que quem sustenta é Deus. Esquece que quem provê não é o homem ou a mulher ou o filho, é Deus. É verdade. Eu tenho trabalhado muito nisso em mim, tenho quebrantado o meu coração. Por quê? Porque às vezes a gente se apega às coisas do mundo, coisas terrenas que a ferrugem abraça e vai corroer. Esquecemos de pegar aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que verdadeiramente vai fazer sentido em nossas vidas, principalmente quando nós estivermos dando o último suspiro
filhos aqui nessa terra, despedido dessa terra para ir morar com Ele na eternidade. Ainda há tempo, amados irmãos. Ainda há tempo. Eu creio porque para mim mesmo há tempo. Para mim mesmo tem tempo. E se tem tempo para mim, tem tempo para todos nós. Deus todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de recomeço. Toda manhã Deus nos dá uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de rever aquilo que eu errei ontem, para que eu não cometa o mesmo erro hoje. Então, amados irmãos, vamos orar, vamos vigiar, vamos buscar, vamos entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, porque a própria palavra do Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós tropeçarmos em alguma pedra, não se preocupe, porque nós temos um advogado justo e fiel junto ao Pai para nos defender. Aquele que se diz perfeito já começa errando em dizer que é perfeito. Então vamos buscar Jesus Cristo, porque o nosso advogado justo e fiel, um dia ele vai ser juiz, mas por enquanto ele é advogado. Por enquanto ele é advogado. E o advogado ele faz o que numa causa? Ele defende. Ele defende. Tem dia que eu fico imaginando, pastor, que o nosso Deus, porque Deus ele é paciente, mas não tanto. Tanto é que a Bíblia mesmo fala que quando os hebreus haviam sido resgatados do Egito ali, que estavam caminhando, e aquele povo começou a fazer tantas atrocidades, vamos dizer assim, desonrando o nome do Senhor. Ele falou que eu vou acabar com esse povo. Então, ou seja, a paciência dele também não é muito grande. Aí, às vezes, tem limite. A paciência de Deus tem limite. Às vezes, ele olha para o Hélio e fala assim: poxa, mas o Hélio só vem fazendo coisa errada, eu vou dar um jeito nele. Mas aí, o advogado ele fala: não, espera, ele vai melhorar. Ele vai mudar o caminho dele, ele vai mudar o jeito dele ser assim. Ele faz com cada um de nós aqui, irmãos. Ele é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado. Então, se está difícil, não curve a cabeça a não ser para adorar a Deus. Não curve a cabeça para os problemas. Não curve a cabeça para o seu casamento que não está dando certo. Não curve a cabeça porque o armário ou a geladeira está vazia. Muito pelo contrário, nesses momentos que as adversidades vêm, eleva os teus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro ele vem do Senhor. Do Senhor. Se está difícil, agarra Ele. Eu sempre falo, às vezes tem pessoas que acham que às vezes é fácil para a gente, mas eu vou falar uma coisa: olha, se a gente pegar Jacó foi um exemplo de pegar o Senhor. O anjo desceu, ele queria a bênção, e o que ele fez? Ele agarrou. E enquanto a bênção dele não foi entregue para ele, ele não soltou. Então vamos fazer isso aí. Vamos pegar e buscar eternamente o Senhor. Então, irmãos, o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Então vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. E eu gostaria, amados irmãos, que neste momento nós orássemos ao Senhor em agradecimento por mais esse dia. Igual eu falei, talvez tenha alguns irmãos que não têm com o que ofertar hoje, mas não se preocupe, Deus vai prover. Deus vai prover abundantemente. Eu profetizo isso para a vida de cada um de vocês, assim para a minha vida também. Deus vai prover, porque o nosso Deus ele é um Deus de provisão. E eu vou falar uma coisa para vocês: Jesus Cristo falou que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai dele, ao nosso Deus Todo-Poderoso, no nome dele, nos teria dado. Então, em nome de Jesus, Pai, abre as portas na vida dos seus filhos que aqui estão, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus. Eu sei que não sou digno de pedir nada, eu sei que sou pecador, mas o Senhor conhece o nosso coração, diferente de nós, Senhor Deus. Nós conhecemos por fora, o Senhor conhece o nosso de dentro para fora. Então o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui. Então, amados irmãos, vamos orar para que Deus possa abrir as portas abundantemente na vida, não só nós que está aqui, mas os irmãos que não puderam ouvir. Amém? Querido Deus e amado Pai,
Nós te rendemos graças ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor Deus. Oportunidade de podermos estar aqui, falar no teu santo nome, engrandecer-te, ó Pai, e louvar-te. Queremos te pedir, ó Pai, humildemente, ó Pai, que o Senhor possa, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abrir portas abundantes, ó Pai, na vida de cada um daqueles que aqui estão, Senhor Deus. Que não deixe faltar nada na mesa de ninguém, Senhor Deus, desses aqui em questão e daqueles que não puderam ouvir, da sua nação, Pai mundial, Pai, que o Senhor esteja protegendo cada um dos seus filhos pelos 4 campos deste mundo, ó Senhor. Quero te pedir, Pai, que o Senhor possa interceder por cada um, por aquele que está desempregado, ó Pai, que as mãos do Senhor venham abrir porta de emprego para ele, ó Pai, para que ele possa contribuir na tua casa, ó Senhor Deus. Aqueles que estão enfermos, porque muitas vezes a gente não valoriza quando estamos sadios, só lembramos, ó Pai, de Ti, quando nós estamos passando por dificuldade, ó Pai, aqueles que estão lá no leito dos hospitais, ó Pai, talvez desenganados pelos médicos, Pai. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da libertação e é o Deus da restauração, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu peço, Pai, visita cada um com tuas mãos poderosas. Aqueles, ó Pai, que estão nesse exato momento, porque tem pessoas nesse exato momento que estão entrando, ó Pai, para uma sala de cirurgia, Pai, às vezes sem perspectiva de vida, pensando que talvez dali não saia mais, Pai. Faça um milagre. Mostra que o Senhor é Deus, Pai, na vida deles. Não para engrandecer aquele que está ali, mas para engrandecer a Ti, Pai, para que todos possam entender e compreender, Pai, que onde a Tua mão está, Pai, há a provisão. E nós queremos, ó Pai, te pedir também pelos nossos jovens, que o Senhor possa aqui abençoar nossos jovens, proteger os nossos jovens, livrando eles, ó Pai, da prostituição, livrando eles, ó Pai, do consumo do álcool. Sabemos que a nossa cidade está passando por um processo de festividades, ó Pai, mundana, mas sabemos que o Senhor habita em todos os lugares, ó Pai. Então que o Senhor esteja ali protegendo cada um deles, não só os jovens, Pai, mas todos que ali frequentaram. E que a Tua presença, Pai, seja real no meio do povo, Pai, assim como a Tua presença é real aqui nesta igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor concedeu de poder estar aqui e falar no Santo Nome, Senhor Deus. E que o Senhor continue me dando entendimento, me dando sabedoria, tá? Em nome de Jesus, Pai, e que continue me transformando, porque eu quero ser um servo justo e fiel ao Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta, Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais, eu estou muito feliz, como sempre, Senhor. Nós temos adversidades, temos dificuldades, mas o Senhor está sempre nos livrando, sempre nos guardando. Obrigado, pastor. Deus é especialista em nos livrar de todo mal. Ele é especialista em guardar os seus e a sua família. Gente, tá. Deixa eu ver aqui por onde eu começo, porque tem os avisos. Deixa eu ver aqui rapidinho os avisos, depois eu falo. O ETL, nós vamos começar a ver quem quer, né? Tem muita gente que quer fazer o ETL. Então, quem quiser, já comece a procurar a pastora ou eu. Para a gente poder começar a montar a turma, ver dia, ver hora, ver local, tá? Vou começar a dar aula de violão também, Deus colocou no coração, então, né, eu gosto de ensinar, então vai ter aula de violão aí, quem quiser depois me procura, a gente vai ver direitinho, aí eu falo em off quanto que vai ser, vocês vão ajudar o pastor também, né? O pastor não ficar só dependendo da obra, né? Também, né? Tem que pagar as continhas, os boletos vencem, né? O pastor ainda não virou anjo, então os boletos chegam só no nome, ainda tá, né? O pastor Arcanjo ainda tá só, mas entrou nessa terra até
tem coisas para fazer, responsabilidades, né, a serem cumpridas. Então, quem quiser depois procura, a gente vai começar a ver direitinho, né, montar a turma, tá? No começo do mês a gente já começar. Tá? E o pastor não tem essa, eu dou aula para um, se quiser eu dou aula para um, dou aula para 1000, eu não tenho frescura. Se pastor, mas ETL só vai ter um, eu dou aula para um. Vai ter 15, eu dou aula para um. Pastor, não tem esse problema de quantidade, tá? Eu sou um homem que não tem problema de quantidade, basta querer aprender, querer obedecer aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Pastor, eu quero aprender violão, é assim que vai. Quer aprender? Então bora, vamos para cima, vamos fazer o que tem que fazer. Amém? Sai daí, mano. Sai de baixo. O nariz está aqui, tá igual uma cenoura, aquela embaixo do ar-condicionado. Vem pro lado de cá, mano. Sai daí. Flávio, por favor, seu casar. Descobri ainda só um momento de descontração, né? Que outra tarde eu estava espiado toda hora. Mas é isso, tá? Então a gente vai ter as aulas agora começando, né? No começo do mês, vamos montar e vamos crescer juntos, amém? Se eu tiver conhecimento, eu vou querer passar, vou querer ensinar, né? E vai ser útil porque vocês vão usar para Deus. Eu creio nisso, amém? Amém? Vocês estão comigo? Ó, tem o cartazinho que já chegou da cura. Tá, o flyerzinho aqui, ó, tá? Então, depois, no final do culto, quem quiser pegar, para distribuir por onde passar, amém? Nós vamos proclamar o reino de Deus, nós vamos sim levar, a nossa igreja é uma igreja de curas e milagres, né, de transformação. Então, depois tem bastante aqui, o que quiser, para poder deixar no serviço, deixar por onde passar, amém? Vamos fazer isso porque a gente vai estar lá também. Vamos se preparar, vai ter muito jejum, vai ter muita oração, né? Então assim, a gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito nem as coxas. Vamos fazer o melhor. Amém. Para Deus. Amém? Porque Deus vai usar só o pastor, só o bispo? Não. Ele vai usar vocês também. Pastor, mas eu não me vejo assim. Mas vai, ele vai usar todos aqueles que buscam encontra. Então se a gente buscar o reino de Deus, ele vai sim se encontrar com a gente. Nós vamos se fundir ao reino dele e nós vamos levar o Evangelho e vamos sim libertar os cativos, amém? Amém? É para isso que nós somos escolhidos, é para isso que nós somos chamados, para levar as boas novas. E essa questão da cura cruzada, a cura, é um momento muito importante, onde várias pessoas aceitam Cristo, várias pessoas, elas recebem a cura, a libertação. O bispo está querendo logo em seguida já fazer o batismo. Então você imagine quantas pessoas não vão aceitar Cristo lá. Quantas pessoas não vão aceitar? Ele quer fazer já no domingo após a cruzada, ele já quer fazer o batismo. Por quê? Porque vai ter a aceitação de Cristo. E uma igreja relevante, uma igreja viva e eficaz, tem isso, tem cura, tem libertação, tem restauração, tem batismo. Existe todo o processo e ela tem esse processo. O ensino. Uma igreja viva e eficaz na terra, ela tem tudo isso. Amém? Então, tem mais alguma coisa que você quer falar, né? Quer que eu já falar? Enquanto ela fala, eu vou lembrar de si mais alguma coisa. Boa noite. Esse recado é para as mulheres. Tá? No sábado, a gente vai fazer uma reunião aqui na igreja de mulheres. Quem vai vir, levanta a mão. Gente, que fraco, gente, que isso? Estamos animadas. Vou perguntar mais uma vez, quem vai vir? Oh, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, amém, igreja. E quem vai trazer mais uma? Quem vai trazer mais 10 juntas? Pela fé, gente, nós vivemos pela fé. Se a gente andar pelo que vê, eu e ele não estaria aqui hoje. Né? Que a gente passou por coisas assim bem difíceis essa semana, então a gente anda pela fé, amém. Não pelo que a gente vê. Amém? Amém. As impossibilidades é todo dia. Abre os olhos, elas estão lá. Tcharam! E aí a gente faz o quê? A gente dá bicuda na cara do cão. Porque é o único jeito da gente sobreviver. É dar bicuda na cara do cão, é renunciar ao pecado. É isso, senão a gente não consegue. Então venham, traga mais alguém. Tá? Juntas nós somos mais fortes. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todas juntas somos mais fortes. Amanhã eu nem falei com as meninas, mas eu vou falar aqui. Mas a gente sempre faz a oração, né?
Quem participa aqui da oração por ligação? Olha, vocês têm que participar, meninas. É um momento que nós estamos ali, nos unindo em oração com o Pai. Naquele momento, eu gostando ou não de grupo, a gente está reunido em nome dele, mesmo que seja em ligação. Amém? Então vamos estar amanhã orando aqui na igreja. Aí, como a gente sempre faz às 6h30, e nós estamos em casa, então 6h30 é fácil para nós. Só atendemos o telefone. Às vezes você está fazendo alguma coisa. Gente, atenda o chamado. Atenda o chamado. Onde você estiver, né, irmão Fábio? Vendendo pamonha, fazendo o que for, atenda o chamado. Pastora, só colocar, não posso responder, mas eu vou ouvir a oração. Só de você estar ali faz muita diferença para nós e para o inferno. Entende? É ali que cai. As barreiras dentro de nós e fora de nós. Porque elas têm que cair. Você gostando ou não, elas têm que cair. E elas só caem quando a gente se posiciona e a gente diz sim. Amém? Então entre. Mas amanhã, especialmente, vai ser aqui na igreja. Então venha. Traga mais alguém. Pastor, alguém quer vir na oração e não é dele de trás? Vamos orar juntas. Vamos dar mergulho na cara do irmão. Envergonhar o inferno, que ele tem se levantado forte, mas ele se levanta para cair. Amém? Ele se levanta para cair, ele não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, então fica esse convite aí. Não esqueçam sábado, se você puder dar um lanche. Nós vamos estar aqui reunidas para aprender mais um pouquinho do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. E eu tenho que começar com os homens, né? Eu tenho que começar com os homens. Vou pegar os homens também. Nós somos sim, ser um exército poderoso e forte. Porque para uma cidade ser forte, para uma nação ser forte, os homens têm que ser fortes. Não é forte no dinheiro nem no braço. Forte naquele que nos ouve, aquele que nos cuida, aquele que nos provê realmente daquilo que a gente não pode, não consegue. Então, homens fortes, quando você vê uma nação forte, principalmente a nação de Deus, é quando Deus estava sobre eles e eles honravam e oravam e buscavam Deus. Amém? Então eu vou começar também a fazer com os homens também e nós vamos para cima. Quero contar um testemunho rápido, breve. O nosso filho mais velho, o Igor, sofreu um acidente em Goiânia e a gente teve que ir às pressas, ele caiu de moto e aí, graças a Deus que tem uma namorada, né? Camila, e ela está se formando médica, né? Ela já está bem adiantada, já está quase fazendo residência já, então, graças a Deus pela vida dela, porque ela soube como cuidar, mas assim, graças a Deus ele sofreu mínimos arranhões, bateu a cabeça, estragou muito o capacete, mas eu fiquei muito feliz porque na Páscoa ele estava aqui em casa aqui, e a gente estava muito feliz, a gente estava comemorando muitas coisas aí, lembrando. Quando a gente está junto, a gente lembra muitas coisas demais. A gente vai, sabe, faz aquele flashback gigantesco. Ou às vezes vai até em fotos, ver fotos. A gente gosta muito disso, ver fotos antigas. Olha, a gente lembrar da história e tal. E estava muito feliz. A gente comeu bastante, graças a Deus, né? Não pode faltar. Na casa do crente, comida, né? Então a gente comeu bastante coisa que a gente gosta. Também fizemos bastante coisa que a gente gosta. Mas aí, enquanto ele estava lá, eu fui tomar um banho e eles ficaram na mesa conversando. Enquanto eu estava tomando banho, eu tive uma visão com ele. E eu vi uma visão onde ele estava deitado no caixão e a gente estava velando ele. E aí eu peguei e falei, Deus, e agora como é que faz? E aí Deus olhou para mim e falou, você não vai falar nada nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Você simplesmente vai orar e interceder. Orar e interceder. Não só apenas orar, mas entrar em intercessão, se colocar no lugar do outro. Interceder é isso, se colocar na brecha por algo ou alguém. Isso é intercessão. Isso é intercessão. Então, eu simplesmente entrei na brecha pelo meu filho. E graças a Deus não aconteceu nada. Nem com ele, nem com a moto. A única sequela que ficou é que ele não lembra do momento em que ele saiu da casa da namorada, que ele trabalhou até meio-dia, ele foi lá, almoçou com ela, ficou à tarde com ela. Quando ele saiu da casa deles, ele foi trabalhar e aí ele não lembra, mas ele chegou na casa dele e aí ele ficou falando com os clientes dele, ele é personal trainer, e aí ele ficou ligando e falando, não vou poder dar aula porque eu caí e bati a cabeça. Mas quem falou tudo isso para ele foi os próprios clientes
eu já liguei para você falando, você já ligou, já é a terceira vez que você está ligando em menos de 6 minutos. E aí, tá. E aí, um amigo dele que ele dá aula, o João, pegou e falou, não, peraí que eu estou indo aí na tua casa. E aí foi voando para o apartamento dele lá em Goiânia. E aí, de repente, a namorada também, quando viu que ele ligou a terceira vez em menos de 6 minutos também para ela também foi para lá também. Graças a Deus ele foi, fez os exames, a gente também já foi daqui para lá, pegando, prestando o carro, fomos. E aí chegamos lá, acompanhamos os exames, vimos tudo o que aconteceu. Ele fez todos os exames que podia fazer, né, no meu e tal. Graças a Deus não ficou sequela de nada, só ficou só esse lapso do tempo onde ele não lembra o que aconteceu, mas é normal da batida, porque foi muito forte. A gente olhou, ele só teve uns arranhões aqui, ficou meio roxo aqui no abdômen, a moto não fez nada, só quebrou o banco, mas a moto não ralou assim, nada. Então assim, tipo, a gente entendeu que foi o livramento de Deus. Amém? Uma salva de palmas para esse nosso Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena buscar a Deus. É nessa hora que a gente vê o quanto vale a pena você ter intimidade com Ele e buscar e orar. Vale muito a pena descobrir que eu estou sendo um sacerdote que tem que ser na minha casa, o pastor que tem que ser, o rei que tem que ser, porque os homens, o papel deles é esse. Deus deixou isso, Jesus falou, você agora vai ser rei, sacerdote e pastor na sua casa. Então a gente tem esse, não é só as mulheres orarem, não é só as mulheres buscarem, mas os homens têm esse papel essencial de pastorear as suas casas. E quando Deus me mostrou essa visão, eu agradeci muito depois do livramento e falei, valeu a pena. E vale muito a pena você buscar a Deus. Então, homens, comecem a buscar e orar, porque essa intimidade só Ele pode dar, e dinheiro nenhum pagaria se meu filho tivesse morrido. Eu não ia conseguir trazer ele de volta. Mas antes que aconteça, esse é o nosso Deus. Antes que aconteça, Ele avisa. E avisa só Ele? Não. Quantas vezes Ele já me avisou para mim não ir para algum lugar? Ixi, se eu fosse contar para vocês, eu já perdi as contas de inúmeras vezes que Deus falou para mim não ir, não sair de casa, não viajar. Não, na verdade, quantas vezes eu perdi de viajar, mas ganhei minha vida. Eu achando que eu ia perder o negócio, no fim, o negócio aconteceu do mesmo jeito. Só que a vida vale muito mais do que qualquer negócio. Amém? Então eu estou muito feliz porque o Senhor me livra, está indo hoje, já foi para a igreja. Ele falou, eu entendi, cara, eu preciso ir na igreja, eu estou muito distante de Deus, porque eu só estou trabalhando, por quê? Porque quer casar, porque quer comprar carro, quer comprar apartamento, quer comprar isso. E aí ele chegou lá no hospital, ele podia pagar todos esses exames à vista, ele abriu e falou, contando para nós depois, né, pai, eu olhei, eu podia pagar os exames tudo à vista, e aí a namorada falou, não, vamos pagar parcelado, deixa o dinheiro guardado. Ele falou, não, mas eu posso pagar à vista. E ele olhou, ele falou, foi a primeira vez na vida que eu não me importei com dinheiro. Foi a primeira vez. E o nosso filho é assim, ó. É assim, o dinheiro para ele, você dá um sorrisal, ele atravessa o rio, mas o sorrisal não se faz, né? Ele é seguro, ele é tiro. Até que a família, para essa família, cada um, vamos aqui que é mais barato, vamos lá, tal. Aí quando dá, ele faz uma estripulia um pouquinho maior, mas já está tudo dentro do controle. E aí ele falou, foi a primeira vez na vida. E escutar isso dele é avivamento. Escutar isso do nosso filho é avivamento. Ele olhar e falar, nossa, eu tenho todo esse dinheiro, podia pagar tudo à vista, mas não faz nenhuma diferença. E eu falei, você entendeu? A gente tem que ter dinheiro, mas a gente tem que buscar o Senhor, porque nessa hora o dinheiro não vai pagar. Se você estivesse no caixão, alguém ia ter que usar esse dinheiro até para o teu próprio dedo, dependendo do que tivesse que gastar. E aí ele entendeu que o problema não é o dinheiro, mas o problema é o quanto você está se doando a Ele e não está se doando a Deus. O dinheiro nunca vai ser problema, não é isso. O amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então ele entendeu plenamente e ele sabe muito da Bíblia. Nossa, ele dá um show em nós, porque ele que ensinou, eu ensinei ele desde pequeno. Eu falei, o que você está fazendo tanto esse ensinamento, rapaz? Você só está buscando dinheiro? Não, ajuda outras pessoas a encontrar o caminho de Deus. Aí falou, não estou entendendo, você vê, mas ele está entendendo. Então toda semente que você plantar no Senhor, ela não é em vão. Tudo aquilo que você fizer para Deus não é em vão. Amém? Amém. Eu
Eu acho que essa bem rapidinho. E a gente não perde a oportunidade. Porque quando a gente saiu daqui, a gente já sabia que a gente estava indo lá para perguntar com o nosso filho, mas também falar da palavra de Deus. E a gente pediu para a namorada dele sair, dar uma volta, um pouquinho com o Sam. E aí o pai começou a contar, a falar o que viu e tal, e a gente começou a falar sobre salvação com ele. Então não perca a oportunidade, mesmo que o momento seja difícil, o mundo está dizendo, está calando a nossa boca. E eles estão vendo, não é o momento, porque a pessoa está assim, a pessoa está cansada, ela está com ansiedade. Não fale assim, não fale de tal jeito agora, não é o momento. O mundo está calando a nossa voz profética. Abra a sua boca, fale sobre o pecado, fale, não tenha medo, não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Você pode perder uma amizade, mas você não perde a tua intimidade com Deus. Não perca a oportunidade de falar do Senhor. Amém? Glória a Deus. E graças a Deus, como o pastor falou, ele está entendendo, ele entendeu, saiu da própria boca dele. Né? E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Glória a Deus. Continuando vivendo nossos filhos, mas que eles queiram fazer o que eles querem, mas dizer que a gente não fala, mas não pode. A gente arrepia, a gente pega pesado mesmo. Se a gente pega pesado com vocês, às vezes a gente fala coisas que vocês ficam assim, essa problema. Nossos filhos também, às vezes eles olham para nós e falam assim: precisava tudo isso? Precisa, porque você vai lembrar que a verdade em amor é que liberta. Não é só a verdade, não é só a sinceridade, mas a verdade em amor. Amém? Vamos lá então agora entrar na palavra. Depois não esqueça de pegar aqui o flyer. Vamos ganhar almas. No final pode vir. Vamos hoje falar sobre 5 passos para o avivamento. 5 passos. Quem tiver caneta aí, anote que a gente vai dar uma passeada na palavra. Vamos ser rápidos. 5 passos para que você possa entender o avivamento, desfrutar do avivamento. O avivamento ele pode acontecer coletivamente dentro de uma igreja. Eu já vi avivamentos acontecendo dentro da igreja. Eu já vi avivamentos acontecendo em ruas. Eu já vi avivamento acontecendo em cidades. E eu já vi avivamentos acontecendo em nações. Um dos recentes avivamentos que teve foi na África, com o Reiner Bonk. Nossa, ele chegou a conquistar 1 milhão de almas para Cristo. Ele ganhou 1 milhão de almas para Cristo em um culto dele. Então, assim, é um avivamento. Homens e mulheres destinados à feitiçaria, bruxaria, macumbaria, de repente queimando seus pactos, suas correntes, seus elos com os demônios e aceitando Cristo. Isso é avivamento. Mas hoje a gente vai entrar num assunto que realmente a gente precisa, e a igreja precisa, e eu quero que nós, juntos, possamos desfrutar desse avivamento que está vindo aí. Esse é o último avivamento que nós teremos antes de Cristo voltar. A igreja vai despertar de um sono tão profundo, e nós vamos ver uma seara aberta a nós, e a colheita vai ser tão grande, tão maravilhosa, que as igrejas não vão suportar de tantas almas que viram aí. Tem homens e mulheres por toda a terra que estão se preparando para esse grande e último avivamento que haverá na terra, antecedendo a volta do nosso Senhor. Vamos lá, em primeiro lugar, o primeiro passo que nós temos que ter para esse avivamento acontecer. E antes de começar, o avivamento pode acontecer pessoalmente, tá? O avivamento pode acontecer pessoal. Eu já vi várias pessoas testemunhando do avivamento que aconteceu pessoalmente. Elas não criam mais em nada, elas não acreditavam mais que Deus pudesse fazer algo, e de repente Deus começou a trazer para elas um despertamento, acordar do sono, e aí elas começarem a ser avivadas com a busca intensa àquele que criou elas. Em primeiro lugar, o primeiro passo que nós temos que ter para um avivamento coletivo e pessoal é o despertamento espiritual. Efésios 5,14. Colocar hoje a gente quer para trabalhar lá. Efésios 5,14. Se você puder, comece a vir para o culto com caneta, papel e anotar, porque nós vamos precisar aí para frente saber dessas palavras, ver onde está. Muitos vão
querendo saber da nossa fé, entender onde está a nossa fé. Efésios 5,14 fala assim, ó, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O primeiro passo, a primeira coisa que tem que haver em nossas vidas é um despertamento. Não há despertamento se não houver uma sonolência, se não houver um sono, um cansaço desenfreado. Só desperta quem está dormindo, só desperta quem está cansado. E a palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Então o primeiro passo é despertar e ver qual é a sua real situação, localização, para saber então tomar decisões que se alinham à conta de Deus. Primeiro passo para a gente entender o que vem aí do avivamento é você saber aonde você está, qual a sua localização e qual a sua real situação. Você começa a perceber. Isso aí é o que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Comece a se examinar nesses dias. Comece a ver aonde você está, qual a direção que você está, qual a localização, qual a situação real. Teve um tempo na minha vida que eu estava fazendo tudo para Deus, mas eu estava numa depressão profunda, mas eu continuava no automático. E Deus abriu meus olhos e Ele falou: você está com depressão. E eu não acreditava em depressão. Eu falava: depressão é coisa para fresco, depressão é coisa para quem não tem tempo de trabalho, porque eu trabalho muito. Quem trabalha não tem tempo de depressão. Mas é uma mentira tremenda de Satanás, porque a depressão pode pegar você trabalhando ou não. A depressão pode atingir você trabalhando ou não. O que é a diferença? É que alguns são tão fortes, e eu descobri que eu era forte nessa questão, que você pode estar com depressão e continuar fazendo todas as coisas. Mas tem alguém mais forte do que eu? Jesus Cristo. Ele veio e mostrou para você estar com depressão. Só Ele para fazer eu aceitar que eu estava com depressão, porque eu não parava de trabalhar, não parava de ir à igreja, não parava de fazer as coisas. Ele falou: não, você está com depressão. Depressão tira a tua sensibilidade da realidade. A depressão faz isso. Alguns vão para o quarto escuro e não querem mais ver ninguém. Outros continuam fazendo as coisas, mas não se importam com quem está do lado. É a mesma coisa de quem está no quarto escuro, não se importa mais com ninguém, não quer mais ver ninguém. Não quero sair daqui, não quero ver ninguém, não me importa, não quero comer. Só que tem o outro lado que eu não sabia que existia. Você continua fazendo as coisas, mas você não se importa. A pessoa está morrendo do teu lado, você fala: pô, levanta daí, moço. Vai morrer em casa. Pô, você vai morrer aqui do meu lado aqui. Não, vai para casa morrer. Você perde a sensibilidade. As pessoas estão morrendo do seu lado pedindo socorro. E porque você é forte em alguns aspectos, você falou: se eu aguento, você aguenta também. Porque eu acho ruim. Então, o que acontece? Então você começa a ver que você precisa entender a situação. Naquele momento eu entendi a minha situação e a minha localização. Eu estava longe de Deus e estava em um buraco abaixo, mesmo servindo a Deus. E aí eu comecei a entender e ajudar outros que estavam com depressão. Quando eu saí da depressão, eu falei: eu tenho que ajudar outros que não estão vendo. Os que estão vendo o médico está conseguindo fazer o diagnóstico e a pessoa aceitar, ok, mas tem muitos que não aceitam o diagnóstico, nem dos médicos e nem de Deus. E aí eu entendi uma coisa: se você puder anotar, anote isso, leve para a sua vida. Pior do que você estar perdido longe de casa é você estar perdido dentro da sua própria casa. Quem tiver caneta, anote isso, porque eu anotei um dia, eu levei para a minha vida e nunca mais eu fico perdido dentro da minha casa. Pior do que você estar perdido longe de casa é você estar perdido dentro da sua própria casa. Você faz tudo, você acha que está tudo certo, que está tudo ok, está tudo bem, é isso que eu penso, é isso que eu falo, é isso que eu faço, meu sim, sim, é sim, meu não, não, é não. Eu era um homem assim, sim, sim, não, não. Ah, quem falhava comigo? Eu não queria nem saber, mas não queria nem olhar. Minha autojustiça, porque tem o sim de Deus e o não de Deus. Eu aprendi, a palavra diz que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Só que quando a gente vai para Deus,
existe o sim dele e o não dele. Aí às vezes eu queria dizer não e falava não. E aí Deus falava, opa, volta e diz sim, eu quero isso. E aí, para mim passar por cima do meu orgulho? Para mim passar por cima do meu achismo? Como é que ficava? Eu estava perdido dentro da própria casa, eu estava perdido dentro de mim, achando que o meu sim ou não era o supra-sumo da minha justiça. Mas se a minha justiça ela entrar em ação, não tem como a justiça de Deus entrar em ação. Você acaba atrapalhando a justiça de Deus. E aí eu tive que aprender que mesmo que eu dissesse sim para algumas coisas, e Deus falava não, não faz, eu tinha que dizer não e voltar atrás pelo não dele. Não é que eu seria cara de pau, mas muitas vezes eu fui livre e até hoje sou livre de muitas coisas por causa disso, de eu entender que eu posso dizer o meu sim, mas se Deus vier falar o não, eu volto atrás na mesma hora, porque não é mau caratismo, é que eu sei que tem alguém que está vendo mais do que eu, está vendo além do que eu vejo, está vendo por trás de tudo que está sendo armado ou feito. E aí às vezes eu firmado no meu sim, eu ia e falava, eu falei sim, eu vou, ele então aguenta as consequências, e eu tinha que aguentar as consequências, mas eu ia voltar e falar, mas o meu sim foi sim. Orgulho, arrogância, prepotência, você tem que entender e ouvir a voz de Deus, porque ela é que vai te livrar de todo o mal. Zacarias 4:1. Zacarias 4:1. Então o anjo que falava comigo tornou-me a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Nós vamos despertar do sono. Para você ter um avivamento pessoal, para a gente ter um avivamento na nossa igreja, para a gente ter um avivamento em Etéria, que eu creio que vai acontecer. Não vai acontecer só aqui, vai acontecer em todo o planeta, mas nós vamos fazer parte disso. Nós precisamos despertar do sono. Não é só aquele sono das 3 da manhã para orar, mas o sono que muitas vezes nos leva ao cansaço espiritual. E nós não conseguimos mais orar como orávamos, não conseguimos mais jejuar, não conseguimos mais ler a Bíblia e entendê-la. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas não entendemos. Quantas vezes eu li a Bíblia e eu entendi da minha maneira? Eu não procurei entender e ver outras visões daquilo que tinha que ser. Procurar no original e ver, e aí eu tenho que olhar e falar, não foi do jeito que eu interpretei. Gente, você quer ver a coisa abrir quando você começa a procurar no original. Nossa, tudo aquilo que você entendeu, muitas vezes não é que você entendeu errado, é que vai além do que você entendeu. E aí você olha e fala, agora entendi por que o povo peca por falta de conhecimento. É porque tem muitas coisas que dizem respeito a algo maior do conhecimento de Deus. E quem nos leva ao conhecimento é o próprio escritor. É por isso que você tem que despertar e entender quem está te despertando. Se é você mesmo que está despertando, ou se o Senhor está despertando você para algo que está vindo aí à frente. Salmos 78, 65. Salmos 78, 65. Aleluia. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Então muitas vezes nós estamos embriagados com algum tipo de entorpecente ou de vinho, seja ele natural ou espiritual. Mas aqui ele fala, o salmista fala, então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Ele comparou ao despertamento de um guerreiro, mesmo você com espada, mesmo você com armadura. Às vezes você está sonolento ou tonto por algo que está te levando a um reclínio, a uma descida. E o sono nada mais é do que uma descida a um descanso, de um cansaço intermitente que a gente não consegue controlar. O que está te cansando? O que está te deteriorando? O que está te fazendo se afastar e não fazer o que tem que fazer? A gente tem que pensar, porque a gente precisa ter um despertamento. Ou a gente vai viver, ou a gente tem que viver. Você tem que colocar isso na cabeça. Ou a gente vai viver, ou a gente tem que viver o avivamento de Deus. Esse último avivamento vai ser uma grande e imensa colheita de almas.
E isso não é bobagem, todo mundo está falando dessas últimas horas. Eu nunca vi tanta gente falar dessas últimas horas, o que está acontecendo. Eu nunca vi os cientistas tanto reunidos e falando desses últimos segundos que faltam para a meia-noite. E o que aconteceu à meia-noite na Bíblia? Alguém lembra o que aconteceu à meia-noite? E todos os ponteiros do mundo estão apontando que falta 89 segundos para a meia-noite. O relógio dos cientistas está apontando. Alguém lembra o que aconteceu à meia-noite? Na Bíblia, as 10 virgens. Para quem quer o óleo? O óleo era para iluminar o caminho do noivo. O noivo vai vir buscar uma noiva. Jesus vai vir buscar uma igreja. Nós vamos precisar ter as nossas lamparinas cheias desse óleo. E esse óleo está muito ligado à unção, está muito ligado à busca, está muito ligado ao sacrifício. Como a gente, alguns domingos atrás, falou das oliveiras, da oliva, como que é extraído o óleo sob pressão, sobre amassamento, amassando. Por que estamos tanto amassados? Por que estamos tanto pressionados? Para extrair o melhor óleo que existe nas nossas vidas. À meia-noite, o noivo vai vir, ele vai chegar. 5 eram prudentes, tinham óleo na botija, e não tinha só óleo, estava cheio. E 5 tinham gasto do jeito que elas queriam, tinham feito do jeito que elas queriam. É por isso que a gente tem que estar preparado, porque esse último avivamento vai precisar das lamparinas acesas. Nós vamos ser aqueles que vão preparar o caminho para o noivo. Assim como João Batista preparou a primeira vez o caminho, voz do que clama no deserto: preparai o caminho, preparai o ermo. Isaías 40 falando sobre isso. Segundo ponto, segundo passo para o avivamento: arrependimento. Depois de você ser despertado e falar: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou perdido dentro da minha própria casa. Não posso. Você começa a se arrepender dos seus maus caminhos, da sua forma de agir, de falar, de ser, de conduzir as coisas. Será que eu estou conduzindo bem? Será que a forma que eu estou fazendo está bem? Olha lá 2 Coríntios 7:10. Vamos junto aí. Vai lá, Miquel. 2 Coríntios 7:10. A tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Você vê aqui que há 2 tipos de tristezas, e por isso que você tem que escolher a tristeza que vem de Deus e que produz arrependimento. Você entender a sua real situação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Arrependimento e remorso. Arrependimento e remorso. Os dois andam juntos. Só que arrependimento, ele tem uma diferença do remorso. O arrependimento vem daquilo que você fez. Você fez, não devia fazer, e aí o que acontece? Você olha e fala: não devia ter feito. E aí você vai para Deus. Esse arrependimento que você descobriu que não deveria ter feito, e você corre para Deus, é esse que produz salvação. Agora, quando você olha e você viu todas as situações e você não fez nada, aí gera remorso. O remorso é quando você não faz nada, e o arrependimento é quando você faz tudo e fez tudo errado. Só que a gente confunde. Tem muita gente que deveria ter feito, deveria ter pedido perdão, deveria ter ido até alguém, feito algo e não fez. Vai gerar remorso. Tem alguém que, olha, eu preciso ajudar fulano, vai lá ajudando de qualquer jeito. E aí de repente, ixi, não era isso que precisava. Eu levei casaco,
cidadão achando que ele estava com frio e o filho estava com fome, mas você teve uma atitude, e você pode se arrepender e falar: opa, eu preciso levar comida. Eu levei casaco achando que estava com frio, não, estava precisando de comida. Ou eu levei comida e estava precisando de casaco, estava com frio. Então não adianta você levar para uma pessoa que está com frio comida, você tem que levar casaco. Nós temos que saber o que temos que levar. Muitas vezes nós queremos abençoar as pessoas da forma que a gente acha e falar para Deus: Deus, tá bom, eu dei casaco, mas Deus falou, mas ele estava com fome. Então a gente tem isso, e isso vem de uma intimidade com Deus. Por isso o arrependimento em nós faz com que a gente entenda aquilo que nós temos que fazer ao nosso próximo, para não gerar remorso. O remorso é a tristeza do mundo, e isso gera morte. Então tem dois tipos de tristeza, pastor? Tem. E eu tenho que saber até como ficar triste? Tem. Isso é conhecimento. Isso abre teus olhos. Isso ajuda você a caminhar nos caminhos de Deus. Isso traz avivamento para você e para a sua família. Porque se você fizer o que é certo, Deus vai olhar para você e vai falar: eu preciso abençoar porque ele fez aquilo que era certo. Vocês lembram de dois irmãos que existiam na terra? Caim e Abel? Os dois levaram a oferta, mas só um não foi assim. Mas os dois levaram. Deus pediu a oferta para eles e eles levaram. Mas só um foi aceito, porque fez como tinha que ser feito. O arrependimento é a aceitação daquilo que eu estou fazendo de errado em uma situação, e o remorso é a aceitação de que não fiz nada diante de uma situação. Então o arrependimento é a aceitação daquilo que eu estou fazendo de errado em uma situação. Eu estou fazendo, mas estou fazendo de forma errada. E o remorso? O remorso é a aceitação de que eu não fiz nada no meio da situação. Hebreus 6:1. Vamos dar uma acelerada. Hebreus 6:1. Eu creio que nesse dia nós vamos encarar um grande avivamento dentro de nós. E avivamento tem muito a ver com fogo, com paixão, com determinação. As igrejas estão morrendo aos poucos, sem fogo, sem ânimo. E nós não podemos, porque a paixão por Deus não pode morrer. É como um casamento, não adianta só eu amar minha esposa, eu tenho que ter paixão por ela. Porque sem a paixão não funciona. A paixão é o fogo, aquela faísca que lá atrás a gente se tocava e pegava fogo. Se não tiver, não adianta, vai ficar tudo no automático, não tem mais o brilho. O amor não anda sem a paixão, e a paixão não anda sem o amor. Hebreus 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Hebreus 6:1. Eu vou ler ele mais esmiuçadinho ainda. Hebreus 6:1. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Vamos em frente, deixando as coisas de criança. Vamos chegar aos ensinamentos de adulto, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Então nós não vamos ficar só no leitinho, ensinando só sobre salvação. Nós temos que ensinar e temos que caminhar, porque a nossa vida está sendo inútil se a gente não se libertar daquilo que nos prende. Hebreus 6:1 fala sobre isso. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, ouvindo coisas de adulto, vivendo coisas de adulto, deixando, não consigo jejuar, não consigo orar. Não, a igreja madura, ela consegue fazer, ela consegue. Ela não vai se gloriar, ela não vai tirar a glória de Deus. Eu jejuei porque Deus me ajudou, eu oro porque Deus está comigo, eu leio a palavra e tenho entendimento porque o Espírito Santo abre os meus olhos. Uma igreja adulta sabe que o comando está na mão de Deus, e Ele libera sim os mistérios aos seus pequeninos. Os mistérios mais escondidos que existem, Deus libera os seus pequeninos
A humildade tem que estar junto, caminhando junto com a gente. Mateus 3:8. Mateus 3:8. Deem fruto que mostre arrependimento. Precisamos dar fruto, não só falar, me arrependi e agir daquela forma. Eu fiz, não, tem que dar fruto. Você tem que plantar, regar, crescer, e isso dá fruto. Terceiro, para um grande avivamento pessoal que vai acontecer em nós, como igreja, vai acontecer na nossa cidade, busca incessante. Depois de você despertar do sono, você se arrepender e falar, nossa, eu estava meio arrogante, nossa, eu não estava aceitando nada mesmo, nossa, eu estava, soberbo, porque eu achava que eu estava certo. Aí de repente vem a busca incessante pelo Espírito Santo. Busca incessante. Terceiro passo para o avivamento. Mateus 6:33. Bora, Bíblia. Mateus 6:33. Mateus 6:33 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busca incessante. O que é a busca incessante, pastor? É a busca que não para. Se a gente parar de trabalhar, o boleto vence. Estou mentindo? Estou mentindo para vocês? Parou de trabalhar, o boleto vence. O céu é a mesma coisa. Você parou de buscar, o boleto, Satanás só vai colocando juros em cima dele, A gente tem tanta determinação para trabalhar e não tem tanta determinação para buscar as coisas de cima, mas na hora que a gente precisa, a gente corre. Então a gente vai ter que ter uma busca incessante para que esse avivamento aconteça dentro de nós, em nós e através de nós. O mundo vai precisar desse despertamento, o mundo vai precisar desse arrependimento, o mundo vai precisar dessa busca incessante para que o avivamento venha, e ele está vindo. Quem estiver preparado vai sim surfar essa onda, vai sim entender e vai surfar essa onda, porque vai estar com a prancha, e na prancha vai estar escrito obediência. É isso que vai te salvar da grande onda, do tsunami que vem aí. E esse tsunami aí não é uma onda boa não, tá? Não é uma onda, uau, águas limpinhas. Tem muita água suja aí, água impura, água cheia de lama, lodo. O que vai te salvar é você estar com a prancha, e a prancha está escrito obediência. É por isso que essa busca incessante vai te levar a você estar preparadinho, esperando. Essa grande onda que vem aí não é muito boa, mas nós vamos surfar ela dentro da prancha da obediência. Eu acreditei nisso desde que eu ouvi isso, e graças a Deus por eu ter ouvido isso. Prepara a tua prancha. Eu ouvi há muitos anos atrás: prepara a tua prancha. A igreja primitiva andava em espírito, e quando um crente se encontrava com outro crente, sabe o que acontecia na igreja de Atos? Quando um crente encontrava com outro crente, ele perguntava assim: você já foi batizado com o Espírito Santo? Se o outro falasse assim: eu não fui, ele falava: então vamos começar uma busca incessante até que você seja batizado. Eu creio que essa igreja da última hora que eles estão falando aí vai ser assim: nós vamos se encontrar e falar: você já foi cheio do Espírito Santo? Você já conhece o Espírito Santo? Não conheço. Então vamos buscá-lo. E essa igreja evangelizou o mundo da época, levou o evangelho a todos daquela época. Sabe quando Jesus vai voltar agora? Quando o evangelho for pregado novamente nos quatro cantos da terra. Essa última igreja vai andar assim, perguntando se você já foi batizado com o Espírito Santo, se você já foi cheio do Espírito Santo. Porque ela sabe o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Ela sabe de onde o Espírito Santo pode tirar você e aonde ele pode colocar você. Essa igreja sabe de onde pode tirar a sua família e onde pode colocar a sua família. Isaías 5:6. Isaías 55:6, perdão. Isaías 55:6. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor.
Perdão, eu li outro. Deixa eu voltar aqui. Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Eu bati o dedinho que subiu. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Busque incessante. Busque enquanto Ele está perto. Não quer dizer que Ele não vai estar aqui, mas vai estar longe daqui a pouco. Mas busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. A busca incessante leva a isso. Enquanto a gente pode achar, busque. Depois, quando a gente não pode, quando a gente não consegue mais achar, não adianta. Mesmo você tendo todo o conhecimento do mundo, não vai adiantar. Sofonias 2:3. Sofonias 2:3. Passeando pela Bíblia. Sofonias 2:3. Está acabando. Mas tem que ser falado, tem que ser dito. Porque eu creio que vai virar sobre nós um grande avivamento e um despertamento de tudo aquilo que a gente está vivendo. E a gente vai entender a realidade das nossas vidas. Sofonias 2:3. Busquem ao Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Porque essa busca incessante para se livrar da ira de Deus, a ira vindoura de Deus. É por isso que dessa busca incessante. Sofonias 2:3. O profeta avisando: busquem. Quem que é para buscar? Busquem todos aqueles que têm justiça, busquem os humildes, busquem a humildade. Busquem aqui, vocês que fazem o que Ele ordena. É para quem entende a obediência. É para isso que Ele está dizendo: busquem vocês que entendem a ordenança de Deus. Busquem. O mundo lá fora não está entendendo nada do que vai acontecer e nem o que está acontecendo. Mas nós vamos entender muito bem o tempo e o modo das coisas que vão acontecer. A Bíblia diz que os sábios discernirão o tempo e o modo das coisas que vão acontecer. Então, é por isso que a gente busca. Porque a gente precisa entender o tempo que vai acontecer e o modo como vai acontecer. Isaías, antes, andando na verdade. Primeiro a gente busca o Espírito Santo. Quarto passo, ande na verdade. E esse andar na verdade é com Jesus Cristo. Salmos 23:4. Salmos 23:4. Salmos 23:4 fala assim: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, ande na verdade. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não será queimado, não queimarás. As chamas não o deixarão em brasas. Você precisa andar com a verdade e não só falar a verdade. A gente precisa andar. Quem quer a verdade? Quem quer? Jesus. Desperta do sono. Desperta do sono. Não deixe que o sono pegue você. Quem estiver dormindo ficará. Desperta do sono. Aviva. Se aviva. Quem estiver dormindo vai ficar. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor vai fazer. Se você andar na verdade, não só falar a verdade. Eu falo a verdade. Eu sou sincero. Sinceridade não é verdade em amor. Nunca foi, nunca vai ser. Sinceridade simplesmente é a expressão daquilo que você entende e você acha que está na razão. A verdade em amor não. A verdade em amor se chama uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ande na verdade para que você seja livre. As águas não te incubam, o fogo não te queime. 5. E o último, ande em amor. O Deus Pai. 1 João 4,18. Está terminando. Aguenta firme aí. O pastor está terminando. 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado
tem medo de fazer as coisas, ou você tem receio de fazer as coisas, é porque você não está aperfeiçoado no amor. E Deus é amor. Você precisa andar com amor. Você precisa ter coragem. Os homens da Bíblia, muitos deles não eram doutos, não tinham conhecimento, não eram formados, muitos deles não tinham formação, mas eles tinham coragem, eles tinham ousadia, eles tinham intrepidez em fazer as coisas. 1 Coríntios 13:7. 1 Coríntios 13:7. 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. É isso que é gerado nos 5 passos: a paixão, o fogo e a glória. Você tudo consegue esperar, você tudo consegue crer, você tudo consegue suportar. Se você não está suportando, é porque você não está amando. Se você não está crendo mais que pode acontecer alguma coisa, é porque você não está amando mais. Se você não está conseguindo esperar, é porque você não tem mais amor. Se esfriou, desapareceu. Não tenho paciência, não consigo, não quero. O amor foi embora. Não deixe o amor se esfriar dentro de você nem ir embora. Senão você não vai conseguir ficar perto de ninguém nem de nada. Eu amo minha família, porque eu ainda tenho amor dentro de mim, ainda tenho fogo que me consome dentro de mim. Eu amo vocês e quero estar perto de vocês, porque ainda existe um fogo dentro de mim que aquece esse amor. Por que eu quero ensinar ainda? Por que eu ainda quero ver vocês queimando, fervilhando em Deus, falando a palavra, ganhando almas? Porque eu ainda creio que o amor vive e reina dentro da igreja, dentro de vocês. Quando você não tem mais isso e não crê mais em nada nem em ninguém, se você não respeita mais a autoridade, se você não ouve mais a autoridade, é porque foi embora o amor. Você não vai respeitar nem o pastor, nem o bispo, você não vai respeitar nem a sua esposa, nem os seus filhos, você não vai respeitar nem você mesmo. Você vai andar só falando o que você acha. Só que as palavras têm poder, a língua tem poder. Fique de pé. Eu creio que virá um avivamento em nós, mas a gente precisa entender se esse avivamento realmente ele é verdadeiro, ou se são só palavras que foram faladas ao longo do tempo. Será? Mas o avivamento nunca foi para quem está do lado, o avivamento é para mim e para você. Eu estou muito feliz com Deus. Ah, pastor, não tem muita coisa não para estar feliz com Deus, não. Você tem sim, você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Você precisa ganhar almas. Quando você ganhar almas, você vai ver o quão grande é o Deus da sua vida. Quando você cuidar de vidas, você vai ver o quão grande Deus é na sua vida, o quanto Ele te livra. A gente cuida de tantas pessoas e vê tantas coisas acontecendo. E eu quero deixar essa última frase falando: sem sacrifício não tem fogo, sem fogo não há glória, e sem glória não há presença de Deus. A gente aceita a salvação, é de graça. A graça é um favor imerecido, mas para você entrar no reino de Deus e conquistar o reino de Deus precisa de sacrifício. A caminhada com Jesus precisa de sacrifício. Depois da salvação há muita coisa para se fazer. É por isso que Jesus falou: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então a caminhada tem sacrifício. Depois da salvação, até a salvação é de graça. Você está salvo, mas agora a caminhada implica: sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória, e sem glória não há presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu creio um grande avivamento que está vindo aí sobre a igreja de Deus, e você está dentro desse avivamento. Pastor, mas eu não consigo falar, eu não consigo pregar, eu não consigo fazer as coisas. É isso que o avivamento faz. Ele transforma pessoas que não falavam em pessoas que falam. Ele transforma pessoas que não entendiam a Bíblia em si, doutrinados dentro da Bíblia. Ele pega pessoas que não conseguiam orar e começa a trazer a oração como simplesmente a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Se você não está orando, tendo tempo com Deus, a sua alma está agonizando.
E o avivamento transforma você e todos aqueles que estão perto de você. Pai, em nome de Jesus agora, nós liberamos agora uma palavra de avivamento agora sobre a sua igreja. Um avivamento agora, Deus, sobre a alma dessas pessoas agora. Em nome de Jesus eu creio, Deus, que está vindo um tempo, Deus, em que nós vamos mudar. As pessoas que estão à nossa volta não vão reconhecer. Aqueles, Deus, que tinham palavras torpes, xingamentos na boca, não vão ter mais, Pai. Aqueles, Deus, que não queriam mais amar, não queriam mais te buscar, vão começar a buscar e te amar. Eu creio, Deus, que o Senhor vai mudar, Deus, esta igreja. O Senhor vai mudar essa cidade. Nós estamos orando, e existem muitas pessoas orando, Deus, por ideia. Existem muitas pessoas clamando, Deus. Não deixa a gente dormir, Deus, na caminhada. Não deixe que o cansaço, Deus, nos leve a um declínio espiritual. Porque estamos cansados, porque estamos, Deus, dando tanto tempo, doando tanto tempo, dando tanto tempo, Deus, para o trabalho, Deus, para cursos, Deus, para tantas coisas, e se esquecemos de dar 15 minutos, 20 minutos para o Senhor no dia. Deus, nos ajuda a te buscar mais. Nos ajuda, Deus, a avivar o nosso coração, que o fogo do avivamento esteja dentro de nós. Deus, não deixe que o amor se esfrie dentro de nós. Deus, não deixe que a descrença venha. Eu não acredito que o irmãozinho mudou. Eu não acredito que fulano não vai mudar. Não, nós acreditamos que o Senhor pode mudar todas as coisas. Aquele ali é pau torto, nasceu torto, vai morrer torto. Mas o carpinteiro de Nazaré pode dar um jeito em qualquer madeira. Não é porque nasceu torto que vai ficar torto. O carpinteiro de Nazaré pode endireitar qualquer madeira. Eu creio que a tua igreja não vai ficar assistindo o avivamento da última hora, só criticando sentado, Deus, num banco, criticando, falando, aquele ali vai, aquele lá não vai, aquele ali vai dar certo, aquele ali. Não, eu creio que todos têm a oportunidade de mudança. Assim nós cremos. A igreja é um lugar de oportunidade, aonde Deus, não importa quem esteja dentro dela, se abrir o coração e receber o Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados, o Senhor vem em todo destino. Que se levante uma igreja amorosa, uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de atitude, aonde vai servir os irmãos e não vai ver a quem, mas vai fazer o bem. Nós não vamos ver quem, mas nós vamos fazer o bem. O Senhor vai voltar e não vai pegar a gente dormindo. O Senhor vai voltar e não vai pegar a sua igreja dormindo, sem óleo, sem azeite nas lamparinas. Eu declaro que vocês vão estar bem acordados, vocês vão estar vigilantes. O avivamento vai trazer uma vigilância, uma sobriedade sobre vocês, e vocês vão estar despertos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vocês não vão se encontrar reclamões. O povo no deserto ficou prostrado por causa de reclamação, porque não queria fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. Eles não queriam acreditar que o Senhor estava levando eles para uma terra que emanava leite e mel. Vocês não são desses, não vão ser desses. Vocês vão se levantar e vão servir na casa do Senhor. Vocês vão se levantar e vão servir na sua casa. As mulheres vão servir os seus maridos, os seus esposos vão servir suas esposas. Vocês vão ter ânimo e alegria do lado de suas esposas. Eu creio nisso. Por mais que as esposas, as mulheres, tenham dificuldades em algum ponto, elas vão se levantar. Os homens vão se levantar. E os filhos vão ver que sim, existe um Deus que muda todas as coisas. Eu creio. Está vindo um avivamento, vocês não vão ter preguiça de buscar o Senhor, de orar. Vocês não vão ter preguiça de vir para a igreja. Vocês não vão ter hesitar em vir para a igreja. Vocês vão ser exemplo para essa cidade. E eu creio nisso. Por isso eu abençoo. Sejam abençoados. Uma semana cheia, repleta de bênçãos, de milagres, de despertamento, de arrependimento. Em nome de Jesus, de busca incessante, andando na verdade, andando em amor. 5 passos, e vocês avivando. 5 passos,
e o Senhor avivando vocês, 5 passos, e o fogo de Deus pegando vocês e aquecendo esse amor que estava se esfriando. Vocês não vão duvidar da igreja de vocês não vão duvidar da autoridade de vocês não vão duvidar do Deus que vocês servem, vocês não vão andar de fofoca achando que ninguém vai vencer. Pelo contrário, eles vão ver que vocês vão vencer. Aqueles que estão olhando para vocês vão ver que vocês vão vencer, que vocês vão mudar. Pastor, mas as pessoas não vão mudar. Não importa, você vai mudar. Ah, mas a cidade não vai mudar, mas você vai mudar. Deus está esperando que você mude. Deus está esperando que você avive o teu coração, avive a obra dentro de você. Não se importe com quem está do seu lado, a não ser que seja para servir essa pessoa que está do seu lado. Busque, acorde de madrugada, busque o Senhor, leia a Bíblia, comece a entender a Bíblia. Está vindo tempos em que a gente vai precisar estar bem vivos e eficazes. Quem passou e canta ele passou. Se encha do Espírito Santo. Se você não fala em línguas, comece a buscar. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. E você precisa conversar com Deus mais intimamente, porque Ele quer revelar coisas para você que vai te livrar de muita coisa que virá por aí. Ele chora e canta. Se você não fala em línguas, comece a buscar e se encher do Espírito Santo, porque Ele deixou o Espírito Santo até a consumação dos séculos para que a gente se encha dele. E eu abençoo vocês com o enchimento do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo. Ele vai derramar sobre toda a carne nesses últimos dias o Espírito dele, o Espírito Santo, e vai marcar os seus, para que a besta não tenha vez, para que a besta não venha marcar as suas testas. Ele vai marcar os seus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que venha autoridade sobre vocês, que Ele derrame autoridade sobre vocês, que Ele derrame avivamento sobre vocês, e vocês possam zelar da casa de vocês, da vida de vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz todos os dias, em nome de Jesus. Vão cheios do Espírito Santo para casa de vocês, e que seja uma semana repleta de bênçãos e milagres. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.